C foi sobre um comentário que eu fiz numa aula passada de Física C. A gente estava falando sobre chance de tomar choques elétricos. E existe um caso, não só um, mas vários casos, de às vezes uma família inteira ter morrido em função da falta de conhecimento sobre energia elétrica. Um caso famoso, recente, se eu não me engano, mataram 7 pessoas de uma mesma família. Um dos caras estava moendo, eu acho, pasto para o gado num moedor, e o moedor, o pasto estava molhado ainda, o moedor deu um curto-circuito e o cara se eletrocutou. Alguém da família trabalhando na fazenda junto observou o cara, se tremendo grudado lá no aparelho, foi agarrar o cara para tentar puxar. E na hora que tu encosta no cara, tu também vai tomar choque. E o teu músculo começa a se contrair e por isso tu fica grudado. Tu fica grudado porque o teu músculo se contrai. A corrente elétrica gera um efeito no músculo chamado tetanização do músculo, que é a contração máxima. E aí as pessoas foram chegando, tentando, desesperado, vendo que o cara está morrendo, vai lá na hora, sem raciocinar, tentar tirar a pessoa. Se eu não me engano, 7 pessoas morreram nessa brincadeira. Como é que tu deve agir numa hora dessa? Numa hora dessa, tu deve saber onde é que ficam os disjuntores da casa, da fazenda, da indústria, e ir lá desarmar o disjuntor. E aí sim ia acudir as pessoas. Se tu alguma vez for testar um objeto para ver se ele está eletrizado ou não, nunca o faça dessa maneira. Porque ao fazer dessa maneira, o músculo radial vai se contrair, a tua mão vai fechar e tu não vai mais conseguir puxar a mão. Então o certo é sempre encostar com a parte externa da mão. Quando tu tomar um choque nessa situação, ao contrair bíceps e músculos radiais, a mão se afasta com o choque devido à contração muscular. Tá? Então o choque em si não gruda ninguém. O que gruda é a pessoa que se agarra ao objeto eletrizado em função da tetanização muscular. Beleza, galera? É seguro. Então, assim, claro que não é 20 mil volts, vou ver se não. Mas será que esse aparelho está dando choque? Encosta a palma da mão, não a palma da mão, as costas da mão, que aí no caso do choque tu te livra. Tem um caso famosíssimo que ocorreu em Blumenau. O operário estava lá limpando as ferramentas, depois da construção tem que tirar o excesso de massa para não estragar a ferramenta, Se encostou na betoneira, aquela rodinha que mistura o cimento, não é isso? E pegou a água, a mangueira, colocou no pé, levantou a havaiana e deu aquela famosa sacudida no pé, para tirar a areia da havaiana. Um colega desavisado olha essa cena de trás e acha que o cara está tomando um choque na betoneira. Ele pega uma pá e dá nas costas do cara. Quebrou 3 costelas do infeliz. O cara estava só lavando a havaiana no final da obra. Apareceu no jornal, uns 4, 5 anos atrás em Blumenau. Uma colocação só pra gente tocar a ficha na aula. Uma colocação legal aqui, ó. Tem casos famosos do cara tomar 3, 4, se eu não me engano, o recordista mundial tomou 6 raios na cabeça e não morreu. Como é que isso é possível? É porque o raio não percorreu o interior do corpo dele. Se o raio percorrer o interior do corpo do cara, o corpo vai aquecer e ele vai ter queimaduras graves na parte interna do corpo. Quando ocorre sobrevivência em grandes descargas elétricas, como tu citou, é realmente o fato da corrente elétrica ter passado por fora do corpo. Seja porque tinha uma corrente de ouro no pescoço e aí ajudou a percorrer a parte superficial da pele, ou seja porque o cara estava molhado ou suado. Então, o que importa para ver se o choque vai ser mortal ou não é por onde passou a corrente elétrica. Então, às vezes, tu tem um cara que perde um braço porque a corrente elétrica percorreu só o braço, não foi para o coração, então não deu parada cardiorrespiratória. Então, às vezes, tu tem esse tipo de situação, ou a pessoa sofre uma queimadura grave na pele, mas não mata em função da corrente não ter percorrido o interior do corpo. É isso mesmo, faz todo sentido. Galerinha, página 73, a tarefinha. Depois da tarefa, vamos ver uma parte muito interessante que é a lei de Coulomb, a parte que é o filé mignon dessa matéria. Se bem que depois eu tenho que te mostrar ainda como é que funciona o eletroscópio de folhas, essa máquina, uma idiota aqui. Vou te mostrar já. Olha só, verdadeiro ou falso? Se um corpo neutro perde elétrons, ficará eletrizado positivamente. Neutro é número igual de prótons e elétrons. Perdeu elétron, fica sobrando próton positivamente.
Na eletrização por contato, os corpos sempre se carregam com cargas de mesmo módulo e de mesmo sinal. Mesmo sinal, tudo bem, mas para ser mesmo módulo, só se os corpos em contato forem idênticos. Ele não garantiu que os corpos eram idênticos, né? Módulo é valor. Módulo é um número. Então, assim, ele quis dizer o seguinte, ó. Sempre que eu eletrizo por contato, os corpos ficam com o mesmo sinal e mesmo valor. Mas o valor pode ser diferente. Se o corpo for grande ou pequeno, o corpo maior fica com mais carga. Tá? A 3 ali. Atritando-se o bastão de vidro com uma flanela, ambos inicialmente neutros, eles se eletrizam com cargas de mesmo módulo e sinais opostos. É eletrização por atrito, sinais opostos, porque um ganha, o outro perde. E se um ganha 3 elétrons, é porque o outro perdeu 3. O módulo vai ficar igual, só os sinais ficam opostos. O fenômeno da indução eletrostática consiste na separação de cargas do induzido pela presença do indutor eletrizado. Vamos relembrar rapidamente como é que é? Tem um corpo já carregado, né? Um corpo positivo, é o indutor. Tem um corpo neutro lá longe. Quando eu aproximo o corpo neutro, os opostos, as cargas negativas vão ficar próximas, as positivas vão ficar longe. E está carregado já? Não, né? Ele continua neutro, só que as cargas ficaram separadas. Nesse momento eu chamei esse corpo de corpo induzido. E esse era o corpo indutor. Certinho o que ele falou. Aproximando-se. Não, o fenômeno de indução eletrostática consiste na separação das cargas elétricas no corpo neutro, sem tocá-lo. Não. O fenômeno da indução eletrostática consiste na separação das cargas no induzido, corpo induzido, pela presença do corpo indutor, que é o cara que gerou a indução. Tá perfeito o que ele falou. Perfeito. Aproximando-se um condutor eletrizado negativamente de outro neutro, sem tocá-lo, este permanece com carga total nula, sendo, no entanto, atraído pelo eletrizado. É verdade, eu falei para vocês, né, que corpo neutro é atraído por corpo carregado, justamente devido ao processo chamado de indução. Ah, professor, mas era negativo. Não vai mudar o raciocínio, gente. Corpo negativo aproximou de um corpo neutro, os opostos. Então, por que a atração fica mais forte que a repulsão? Por que atrai mais do que repele? A distância. As cargas de sinais opostos ficam mais próximas. E quando é mais próxima, é mais forte a atração. E tu vai entender claramente isso hoje, no final dessa aula, quando eu te mostrar a lei de Coulomb. Então, corpos neutros são atraídos por corpos carregados, seja positivo ou negativo o corpo carregado. Então, falou a verdade mais uma vez. Última, um corpo carregado pode repelir um corpo neutro. Acabamos de ver que atrai, né, devido ao fenômeno da indução. É sempre a atração. Falso, parabéns. Questão 17. Qual das afirmações abaixo se refere a um corpo eletricamente neutro? Não existe, pois todos os corpos têm cargas. Ah, todos os corpos têm cargas, mas só que faltava eu ter te ensinado uma coisa que não existe, né? Te ensinar corpo neutro, não existe corpo neutro. É um corpo que não tem cargas positivas nem negativas. Tá, em todo o corpo está entupido de cargas positivas e negativas, nada a ver. É um corpo com o mesmo número de cargas positivas e negativas. É isso, aí anula, é isso. Não existe, nada a ver. É um corpo que necessariamente foi aterrado. Também nada a ver, a gente faz o aterramento, depois desaterra e fica eletrizado no processo de eletrização por indução, né? Então fazer o aterramento não garante que vai neutralizar o corpo. Nada a ver. 18. Uma esfera metálica M, negativamente eletrizada, é posta em contato com outra esfera condutora M, não eletrizada. Durante o contato ocorre deslocamento de... A M estava carregada, a M estava neutra. Quando eu encostei as duas, já que essa M tem excesso de elétrons, parte desse excesso de elétrons migra para a esfera M. Quando eu afastar as duas, ambas estarão negativamente carregadas. Isso ocorreu porque elétrons migraram da esfera M para M. Elétrons de M para M, vem para M. Enquanto migram, fica o mesmo valor, o mesmo módulo de cada tempo negativo no espaço. Quando que fica o mesmo módulo? Quando elas são esferas idênticas. Então assim, essa... Não garante que M e N sejam iguais. Exatamente, aqui ele não
falou nada sobre isso. Para que eu possa afirmar que as cargas foram divididas igualmente, é importante estar deixando claro que os corpos em contato são iguaizinhos, idênticos. Questão 19, vale a pena prestar atenção, pessoal. Uma esfera metálica oca carregada positivamente, esfera metálica oca carregada positivamente, são encostadas esferas metálicas menores, presas a cabos isolantes e inicialmente descarregadas, como mostra a figura abaixo. As cargas que passam para as esferas menores, 1 e 2, são respectivamente... Vocês lembram, pessoal, que as cargas em excesso sempre ficam na superfície externa. Não fica carga nenhuma lá dentro, justamente porque os opostos se repelem. Não, desculpa, os opostos se atraem, os iguais se repelem. É o que eu quis dizer, na verdade. Pessoal, então quando eu pegar uma esfera neutra e encostar pela parte interna, ela acaba não ficando eletrizada, porque não tem carga positiva na parte interna, elas estão todas na parte externa. Então, para a esfera 1, vai continuar neutra. Em compensação, quando eu encostar por fora, já que os opostos se atraem, os iguais se repelem, essas cargas que estão querendo se espalhar, quando forem encostadas por fora, vão ter como atingir aquele corpo. Então, na situação 1, não vai carga nenhuma, 0. E na esfera 2, a carga fica positiva, 0 e positiva, letra B. Na outra turma, o pessoal perguntou sobre o gerador de Van der Graaf. É aquela bolinha que tu bota a mão lá no museu da PUC lá e fica o cabelo arrepiado. Como é que funciona esse gerador de Van der Graaf? Ele é super fácil de fazer o gerador de Van der Graaf. Tem um capacete metálico, que é aquele onde a gurizada bota a mão. Tem um fio condutor encostando na parte interna do capacete. E tem uma esteira de borracha ligada a um motorzinho geralmente, que está em contato com um pedaço de lã, um pedaço de outro material. À medida que essa esteira gira, ela esfrega no outro material e ocorre eletrização por atrito. Essas cargas em excesso da esteira são jogadas no capacete, mas por dentro do capacete. Assim as cargas vão sempre se acumulando na parte externa e fica sempre descarregando a esteira. Então, à medida que o motorzinho idiota, pode ser uma manivela também, vai girando e vai jogando toda a carga no capacete metálico. Depois de alguns minutos tem 50.000 volts naquele capacete metálico. 50.000 volts. E não mata ninguém. A criancinha bota a mão ali e fica com o cabelo arrepiado. Os geradores mais legais têm um outro capacete conectado nesse outro material, tem cargas de sinais opostos, não é? Um outro capacete metálico. Eu lembro que uma vez eu fui na USP e tinha lá um gerador de Van der Graaf, com 2 capacetes metálicos. E uma coisa que me marcou é que eu botava a mão num capacete, uma outra criança botava a mão no outro capacete e a gente ia aproximando os dedos um do outro. Quando os dedos estavam numa distância assim, ó, um raio saía de um dedo para o outro. Fazia um barulhinho e uma cosquinha, certo? Por que um choque de 50.000 volts não está matando as duas crianças? Porque, apesar de a voltagem ser enorme, a carga, a velocidade com que eu carrego esse capacete é super lenta, né? É uma esteirinha idiota ali, às vezes eu tenho um cara com uma manivelinha carregando aos poucos, por isso que é seguro mexer no gerador de Van der Graaf. E a gente só consegue aproveitar toda a carga porque a gente faz o contato por dentro do capacete. Aí toda a carga fica ali fora e acaba neutralizando esse corpo que está eletrizando por atrito. Desculpa a demora, amigo. Na 19 ali, tu fala que tem carga por fora que trabalha menos elétricos por fora. Nesse caso, sim, ótima colocação. Se tu quiser entender microscopicamente o que está ocorrendo ali, é que existe excesso de próton na parte superficial dos átomos, ou seja, os elétrons que estavam nessa parte superficial migraram para dentro do corpo porque foi retirado elétrons dali, né? Certo? Então é isso. Os átomos que estão nessa região superficial é que perderam seus elétrons. Beleza? Show de bola, ótima colocação. Questão 20. Qual das afirmativas está correta? Somente corpos carregados positivamente atraem corpos neutros. Não, acabamos de ver que positivos e negativos atraem corpos neutros. Somente corpos carregados negativamente atraem corpos neutros. Bom, um corpo carregado pode atrair ou repelir um corpo neutro. É sempre atração, porque as cargas de sinais opostos aproximam e as de sinais iguais repelem. As cargas de sinais opostos ficam sempre mais próximas e por isso a atração é maior. Falso também. Se o corpo A eletrizado positivamente atrai um outro corpo B, podemos afirmar que B está carregado negativamente. Pode ser neutro também, né? Tem a pegadinha do corpo neutro também ser atraído.
Um corpo neutro pode ser atraído por um corpo eletrizado. Claro, devido ao fenômeno da indução. É importante saber o nome desse fenômeno. Fenômeno da indução. Vamos que vamos. 21. Um corpo A, eletricamente positivo, eletriza um corpo B que está inicialmente neutro por indução eletrostática. Nessas condições, pode-se afirmar que o corpo B ficou eletricamente... Corpo A e corpo B. O corpo A está positivamente carregado. Encostou, afastou. O A vai diminuir um pouco a carga dele, né? E o B vai ficar positivamente carregado também. Por que o B ficou positivamente carregado? Porque os opostos, elétrons do corpo B que estava neutro, migraram para o corpo A. Certo? É só os elétrons que podem se migrar, não é isso? Lembra que próton só se mexe em bomba atômica em reação nuclear. Então, positivo, nada a ver. Aliás, tudo a ver. Pois prótons não, da Terra são absorvidos pelo corpo. Positivo, pois elétrons do corpo... Não, estou errado, nada a ver. São 20. 21. Letra A, positivo, pois prótons da Terra são absorvidos pelo corpo. Eu achei que era contato, né? Eu fiz como se fosse por contato, não foi? E foi eletização por contato? Foi eletização por indução. Deixa eu fazer de novo. Eu encostei um corpo no outro, né? Não era para ter encostado. O corpo A está carregado, o corpo B está neutro. Eu aproximo. Quando eu aproximo os opostos, os elétrons ficam mais próximos, ficam prótons sobrando lá longe. Aí eu tenho que conectar com a Terra, né? Conecto com a Terra e aí desconecto depois. O que eu vou perceber? Já que os opostos se atraem, os elétrons saem da Terra e vão para o corpo B. O corpo B, depois de receber elétrons, ficou de que jeito? Negativamente carregado. Tá? Então, na verdade, não foi eletrização por contato, foi eletrização por indução. Agora sim. Letra A, positivo. O corpo B não ficou positivo, ele ficou negativo. Positivo, não. Letra C, negativo, pois prótons do corpo foram para a Terra. É possível que prótons desse cara tenham abandonado ele? Bum, explode o mundo, morreu todo mundo. Não. Negativo, pois elétrons da Terra são absorvidos pelo corpo. Os elétrons do planeta Terra migraram pelo fio Terra e foram absorvidos pelo corpo. Ele estava neutro, ganhou elétron, ficou negativo. Agora sim. Letra D. Questão 22. 3 esferas... Cheirinho de prova. 3 esferas condutoras isoladas, A, B e C, de mesmo raio, possuem respectivamente cargas iguais a 6Q, 4Q e 2Q. Colocando as 3 esferas em contato e depois separando, elas terão cargas iguais a... na verdade, já que carga se conserva, 6Q mais 4Q mais 2Q vai ser tudo dividido por quanto? Por 3, já que são 3 esferas idênticas. 12 dividido para 3, 4Q certinho. Se eu tivesse 5 esferas, seria dividido por 5. Parabéns, se fossem 5 esferas idênticas, dividiria por 5. Exatamente. Mas só importa o tamanho das esferas, não importa a densidade, material, essas coisas? Cara, assim, ele foi simplista. O certo é, o material não vai ter grandes interferências. Então, assim, dependendo do tamanho das esferas, uma de cobre e outra de alumínio, tu não vai ter diferença na hora de, né, diferenças grandiosas. Agora, se ela é maciça ou se ela é oca, a diferença também só seria perceptível para esferas muito, muito grandes. Então, para esferas pequenas, dá para desprezar os efeitos da densidade e do material, certo? Se tu for fazer um doutorado em eletrostática, tu vai estudar essas diferenças, certo? Mas aqui no ensino médio a gente pode ignorar elas, muito bem observado. Fala, querido. Aí, tá, a 22, se 4 esferas, dividiria isso para não ficar esse número vírgula. Isso, como não está falando de elétrons, não tem problema nenhum. Como está falando de carga, poderia dividir 12 por 5, né, que daria 2,4Q. Perfeito. Agora imagine, não vai acontecer, tá? Não nessa hora da matéria. Imagine que ele fala de elétrons. Uma esfera
tem 16 elétrons em excesso, essa é sacana, e encosta em outras duas iguais, quantos elétrons vai ficar com cada uma? A gente vai dizer que cada uma vai ficar com 5 elétrons, sendo que um dos elétrons tem 33% de chance de parar em uma das esferas. Certo? O último elétron que vai sobrar, ele vai ser probabilístico. Até deu um rolo numa aula ali, que eu quase me perdi, né? Para explicar esse fenômeno tão óbvio. O último elétron, ele tem a mesma probabilidade de parar em qualquer uma das esferas. Muito boa a pergunta. Fica à vontade. A última da tarefa, para a gente ver umas coisinhas novas aqui. A figura abaixo mostra duas esferas metálicas neutras unidas por um fio condutor. As esferas estão montadas sobre suportes isolantes, é isolante. Aproxima-se da esfera A um bastão carregado positivamente. Aproximei um cara positivo da esfera A. Os opostos? Elétrons desse sistema vão migrar para cá e vão sair daqui. Então, é assim que o sistema vai ficar naquele momento. Em seguida, aí corta-se o fio. Quando cortar o fio, eu já sei agora então que a esfera A vai ficar com cargas negativas, né? E a esfera B com cargas positivas. Em seguida, afasta-se o bastão. Como afastou o bastão, as cargas se distribuíram, né, em volta das esferas. Letra A. Qual foi o sentido de movimento de elétrons no fio? Se aqui ficou negativo, é porque o elétron veio desse corpo e foi para aquele, né? De B para A. Aí esse cara perdeu elétron, ficou positivo. Esse cara estava neutro, ganhou elétron, ficou negativo. Então, de B para A. Qual o sinal da carga final de cada esfera? Ali, ó, para B. A negativo e B positivo, né? Poderia escrever por extenso sem problema nenhum. Para encerrar essa aulinha que acabou de passar, eu vou falar sobre o pêndulo eletrostático e o eletroscópio de folhas, essa máquina inútil. E depois vou mostrar o filé, que é a lei de Coulomb. Esse sim vale a pena. Show! Não vou nem trocar a câmera de posição para falar do eletroscópio de folhas. Vê se tem uma máquina mais bizarra que essa aqui, amigo. Galera, não fica chateado, mas é que antigamente foi importante isso aqui. Ó, o cara pega acho que é um Erlenmeyer, né? O cara pega um Erlenmeyer de vidro e aí bota aquela rolha, o papai tem um pouquinho no final de semana, bota uma rolha isolante ali, pega uma haste metálica atravessando a rolha, ali é legal ter uma coisinha redonda para facilitar o contato, e na extremidade daquela haste metálica condutora, portanto, tu pendura dois pedacinhos de fio, pode ser duas plaquinhas móveis, tem um anelzinho ali, e tu pendura dois pedacinhos de metal móveis, são dois separados. E como a gravidade puxa eles para baixo, eles ficam pendurados ali para baixo, né? Aí tem um corpo na tua casa e, putz, queria tanto saber se esse corpo está carregado, seria tão legal. Aí tu encosta esse corpo carregado ali, ó. Como tu encostou um corpo carregado, né, talvez carregado nesse eletroscópio de folhas, toda a estrutura condutora vai ficar carregada, não é? Carregada com a mesma carga do cara que tu encostou. Se era positivo, fica positivamente carregado. E já que as cargas de mesmo sinal se repelem, elas vão ocupar toda a estrutura. E como as cargas vão para a extremidade daquelas folhinhas móveis, daquelas pontinhas móveis, e os iguais se repelem, ela abre as perninhas então. Encostou o cara carregado, abriu as perninhas. Se o cara não está carregado, as perninhas não abrem. Então é para isso que serve o eletroscópio de folhas, para detectar se o cara está carregado ou não. É o efeito instantâneo? É instantâneo, é muito rápido. Encostou ali, na hora vai levantar as duas plaquinhas. E daí só vai baixar as perninhas e botar um outro. Só vai baixar as perninhas se eu aterrar isso aqui, né? Encosto esse cara na terra, aí as cargas se espalham pela terra toda, aí neutralizou o cara. Beleza? Aí a galera pergunta, professor, fica positivo ou negativo? Eu não sei. Tu bota um cara negativo, né? Bota um cara positivo, tem. Por isso que é uma máquina idiota, só dá para saber se tem ou não tem carga. O meu preferido é o pêndulo eletrostático, eu acho mais legal. Olha por quê? Pêndulo eletrostático.
Foi. Vou pegar as perguntas. Como é que é? Aterrar assim, sem girar, mas jogar até em cima. Não, na verdade, cara, se tu só conectar, pegar um pouco de terra e encostar no corpo, tu vai estar distribuindo a carga só naquele punhado de terra que tu colocou no corpo. E a ideia de aterrar é distribuir a carga num corpo muito, muito maior. Então, aterrar, nesse caso, seria conectar com o planeta Terra, não com uma pouca quantidade de terra. Tá? Outra coisa que existe muito comumente é aquela história, o cara tomou choque, tem que enterrar, existe muito isso, tá? O cara, tomou um choque forte, joga a terra em cima do cara. Por que eles falam isso? Eu acredito que seja uma interpretação do aterrar, né? De qualquer maneira, tem um certo efeito, porque a terra é feita de silício, e a terra esquenta e esfria muito rápido. Então, se o cara acabou de tomar um choque e uma corrente elétrica percorreu o interior do corpo dele, aqueceu o corpo dele. E se tu quiser esfriar o corpo do cara, é bom tu colocar um material que absorva o calor rapidamente. Então, se tu jogar terra fresca em cima do cara, de certa forma tu vai estar baixando a temperatura corpórea. De certa forma era mais fácil dar um banho gelado, né? De qualquer maneira, se tu não tem água ali próximo e tiver terra fresca, vale nem jogar em cima do corpo do cara na tentativa de resfriá-lo. Nada a ver com eletricidade nesse caso. Olha como é que é o pêndulo eletrostático, pessoal. Pêndulo isolante primeiro, tem lá uma barrinha, pode ser de plástico ou madeira, um fiozinho isolante e uma esfera metálica, portanto, condutora. Tu pega lá lã e plástico, esfrega e vê lá pela série triboelétrica, lembra da série triboelétrica? Vê quem é que está positivo e quem é que está negativo. Eu quero carga positiva. E tu encosta. Ficou positivo. Beleza? Agora tu pode testar aquele corpo que tu queria saber se está positivo ou negativo. Eu já testei no eletroscópio de folhas, as perninhas abriram. Já sei que ele está carregado. Só falta saber se é positivo ou negativo. Se tu aproxima do pêndulo e o pêndulo é repelido, positivo, porque os iguais se repelem. Se tu aproxima do pêndulo e ele é atraído, negativo. Só sei que é negativo porque eu testei no eletroscópio de folhas, porque senão poderia ser neutro. Lembra que corpo neutro atrai corpo positivo e vice-versa, né? Certo? Então o eletroscópio de folhas, além de detectar se o cara está carregado ou não, ele ajuda a identificar o tipo de carga. Mas eu preciso de uma série triboelétrica para fazer isso também, né? Então tu vê, cara, dois instrumentos super simples que revolucionaram o entendimento do ser humano sobre cargas elétricas. Certo? Eletroscópio de folhas e pêndulo eletrostático. Mas deixa eu te contar do Coulomb, esse cara